estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos Luciane Beiger. Falei corretamente? Luciane Beiger. Mas a pronúncia, a escrita é diferente. Não, é igual. É? A pronúncia e a escrita é igual. É da Assistência Familiar Nova Vida de Santa Terezinha. Mas atende toda a região. Exatamente. E já faz muito tempo. Então, Marcos, na realidade a Nova Vida já existe há mais de 30 anos. Nossa. Porém, comigo na direção fazem 14 anos. Sim. Mas você sempre esteve presente? Não. Faz 14 anos que eu entrei para esse ramo. Na verdade, Marcos, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu trabalharia em uma funerária. E como surgiu? Então, na realidade, eu acredito que Deus tem um propósito para a vida de cada um. E ele não escolhe as pessoas capacitadas, ele Sim. capacita as pessoas escolhidas, né? E eu acredito que por trás de tudo isso teve uma dor muito grande na minha vida e essa dor se transformou num propósito, Marcos. Eu perdi o meu pai no ano de 2005 e para mim foi uma tristeza muito grande a morte do meu pai, até porque foi algo inesperado, algo que ele era muito jovem ainda, ele estava com 49 anos, ele teve um AVC e foi uma morte repentina. E eu sofri muito com a morte do meu pai. E eu acredito que eu sofri mais, Marcos, porque o meu pai foi... Eu diria assim que ele foi muito mal cuidado naquele momento, sabe? E aquilo foi algo que me marcou demais, aquela experiência... Apesar da experiência da dor, da perda já ser algo terrível na vida de um ser humano, e foi assim Sim. comigo também, ainda teve a questão da experiência do cuidado com ele, que me deixou muito triste, sabe? E aí, então, se passaram alguns anos depois da morte dele, e até que eu nunca imaginei na minha vida que eu faria isso, como eu te falei, e aí surgiu, então, a oportunidade de comprar uma funerária. Porque na época o meu padrasto, que administrava até então a Nova Vida, ele queria parar de trabalhar, ele queria vender a empresa, porém ele queria que ficasse dentro da família. E a minha mãe já havia casado com ele, fazia 7, 8 anos que meu pai tinha falecido, e a minha mãe casou com ele, que era o dono da Nova Vida. E aí então foi onde que eu assumi essa empresa. E aí depois, com o passar do tempo, que eu entendi que a minha dor se transformou num propósito, sabe, Marcos? Que a promessa que eu fiz para mim, quando eu coloquei os pés lá dentro da empresa, na época, é que eu não ia permitir que nenhuma família que depositasse a confiança de cuidar do ente querido dela ficasse com aquela imagem triste que eu fiquei do velório do meu pai. Então, eu prometi para mim mesma, naquele dia, na primeira vez que eu coloquei os pés dentro da funerária, eu fiz essa promessa, e eu falei assim, que... eu não ia permitir que nenhuma família que depositasse a confiança de cuidar de um ente querido, que depositasse a confiança na minha mão, iria ficar com essa imagem que eu fiquei do meu pai. Por isso que eu falo que a minha dor se transformou num propósito. E hoje é o que eu faço. Eu cuido de todas as pessoas como um dia eu gostaria que tivessem cuidado dele. Quando eu estou preparando uma pessoa, quando eu estou cuidando de uma pessoa, é como se eu estivesse cuidando do meu pai, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, exatamente como se eu estivesse fazendo com ele. Isso para mim é algo muito forte, sabe? E o nome é o mesmo? Ele seguiu o mesmo nome? Seguiu o mesmo nome, exatamente. Mas há uma diferença do antes e o depois. Com certeza, uma diferença Muitas muito mudanças? grande. Muitas mudanças, Marcos. Muitas mudanças, assim. A primeira coisa é que eu sempre falo assim, que o serviço funerário, ele tem que ser um serviço muito humanizado. E é nesse caminho que eu iniciei a minha trajetória, olhando muito para essa questão do lado humanizado, cuidando das pessoas como eu gostaria que tivessem cuidado do meu pai e de todas as pessoas. Porque a gente sabe que perder alguém que a gente ama, primeiro que ninguém quer perder. E a perda de um ente querido é o pior momento da vida de um ser humano. Eu acredito que eu passei por essa experiência, então não existe nada mais doloroso na vida da gente do que a gente perder alguém que a gente ama. Né? Então é um momento em que a família está muito debilitada, que a família realmente perde o chão em todos os sentidos. Sim. Aí entra a nossa parte enquanto profissional de realmente fazer esse serviço humano, de cuidar com o amor das pessoas, de acolher, de amparar, de mostrar tudo que pode ser feito e de fazer sempre o nosso melhor, sabe, Marcos? Porque dentro do setor funerário existem muitas coisas que podem ser feitas de diferente, sabe? E de que forma é feito? Então, quando eu falo na questão do serviço humanizado, justamente é essa questão. A gente, desde que eu iniciei os meus trabalhos, a empatia para mim é um valor muito forte.
e sempre se colocando muito no lugar do outro, né? A primeira coisa, eu acredito que... Eu falo assim, Marcos, que qualquer negócio, qualquer empreendimento que você for iniciar na tua vida, na tua jornada, nada é mais forte para fazer, não existe nada mais poderoso para fazer o teu negócio dar certo do que essa questão da empatia. Sempre se colocando no lugar do outro, fazendo com o outro como eu gostaria que fizessem comigo. Isso vale para tudo, para todos os setores, né? Para tudo aquilo que você for fazer na vida. E isso sempre foi uma forma com que eu conduzi o projeto da Nova Vida desde o início que eu assumi. Então, assim, Marcos, quando eu assumi, a Nova Vida não era o que é hoje, lógico, ela não tinha essa estrutura que ela tem hoje, ela não tinha forma de atendimento como ela tem hoje, era totalmente diferente, era aquele formato, aquele padrão antigo que as empresas trabalhavam e as coisas vêm mudando, em todos os setores, sempre tem coisas novas, então assim, a questão da tecnologia sempre está sendo muito, cada vez mais, mais presente, né? Sim. E eu sempre procurei acompanhar muito isso. Então, quando eu falo em serviço humanizado, começa desde a questão de uma estrutura física. Então, quando a gente iniciou ali, eu olhei com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, desde a questão da estrutura física. Porque olhando que a pessoa que chega lá na minha empresa, ela precisa se sentir bem dentro daquele ambiente. Até porque as pessoas, Marcos, elas têm muita gente ainda traz esse conceito de que entrar dentro de uma funerária é algo assustador. Né? Tem muita gente que tem medo disso ainda, isso é muito natural, as pessoas têm um preconceito muito grande em relação a falar de funerária, falar sobre a morte, né? Então a gente sempre procurou, desde o início, desde do ambiente interno, da estrutura física, cuidar desses detalhes, né? Para que quando uma família chegue lá, naquele momento, que realmente ela se sinta bem, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amparada e que ela sinta que ela está num ambiente leve, num ambiente de paz, que ela não está naquele ambiente pesado, naquela coisa carregada, sabe? Sim. Então, desde essa questão, é algo que para mim sempre foi muito forte, eu sempre cuidei muito de todos esses detalhes, a questão de estrutura física, e a gente vem, sim, buscando essa melhoria contínua em todos os sentidos, buscando capacitações cada vez mais para nós, na parte interna, na parte de atendimento interno, na parte de preparação, na parte do cuidado com a família interna, tanto quanto com os nossos representantes que estão fora, as pessoas que são os nossos representantes comerciais que estão fora, né? Então, a gente sempre faz capacitações com eles. E sempre, aquilo que eu falei, o que é muito forte para mim é empatia. Então, a gente sempre nos nossos treinamentos de equipe, a gente traz muito isso. Sempre atenda o outro, sempre cuide do outro, sempre faça com o outro como você gostaria que fizessem também com você, né? Sim. Então, se coloque sempre no lugar do outro. Isso, para mim, é algo muito forte e acredito que é algo muito poderoso que faz qualquer negócio dar certo, sabe? E aí você fala, e essa estrutura, ela foi ampliando ao longo dos anos? Exatamente, Marcos, ela foi construída. Quando eu iniciei a Nova Vida, ela não existia a estrutura que existe hoje. Ela era num outro local, né? E que era um local que não era uma estrutura adequada, nem um pouco adequada para o atendimento do serviço funerário, né? Então, aí, quando eu comecei, na verdade, a estrutura ali do zero. Essa obra que existe hoje, a empresa que existe hoje, foi começada do zero, sempre pensado nos mínimos detalhes, para que realmente a gente pudesse prestar um bom atendimento, para que realmente a gente pudesse acolher as pessoas e cuidar delas da melhor forma possível ali dentro, sabe? Sim. E hoje a equipe também aumentou nesses anos todos. Sim, com certeza. Graças a Deus a gente tem uma demanda grande, sabe? Nós atendemos aí os municípios de Santa Terezinha, de Salete, de Vitor Meireles, de Papanduva também, sabe? Rio do Campo. Então, assim, a nossa equipe com certeza ela vem aumentando cada dia mais, a nossa demanda vem aumentando cada dia mais, a procura pelo nosso atendimento vem aumentando cada dia mais, justamente porque as pessoas conhecem. Eu sempre falo que quando a gente presta um atendimento, a gente está prestando para uma família, Marcos, porém ali passam inúmeras pessoas, e essas pessoas que passam ali e que elas veem como essa família está sendo cuidada, a forma com que a gente conduz todo o processo, o amor, o carinho, o cuidado, a delicadeza, o cuidado nos mínimos detalhes, as pessoas que estão ali, elas percebem. Então essa demanda ela tem aumentado muito, graças a Deus, devido a esse serviço humanizado, a esse amor, a esse carinho que a gente tem
do cuidado tanto com a pessoa que partiu, quanto com os familiares que ficam. Porque eu sempre falo, Marcos, que a minha missão, enquanto profissional, a nossa missão da equipe Nova Vida enquanto profissional, é deixar uma marca no coração das pessoas que ficam. É cuidar muito bem de quem se vai, deixando também uma marca no coração das pessoas que ficam. Então, eu sempre falo que a nossa frase é: nós estamos aqui para homenagear histórias de vida, né? Porque aquela pessoa que foi, ela construiu um legado, ela construiu uma história, ela tem uma identidade. E eu sempre falo, Marcos, que aquele é o momento em que a gente pode... É o último momento, são as últimas 24 horas que a gente tem para fazer algo por essa pessoa. Então, aí é aquele momento em que realmente eu não me permito errar. Eu sempre falo, Marcos, que se eu for numa loja, por exemplo, comprar uma peça de roupa e acontece que eu não gostei, ou que tem algum defeito nessa peça, eu posso voltar lá, a dona da loja, ela pode me atender novamente, ela pode trocar, ou ela pode me dar um desconto, enfim, pode existir uma negociação ali e eu posso sim voltar para minha casa satisfeita. Agora, no nosso trabalho, Marcos, não pode existir erro. Não tem como consertar. Eu só tenho aquelas 24 horas, isso a gente trabalha muito forte com a nossa equipe. A gente só tem aquelas 24 horas para fazer aquele atendimento, para cuidar da melhor forma possível daquela pessoa que partiu e da família dela também. Então, eu não me permito, a gente não se permite errar naquele momento, porque eu não posso reverter. Eu não posso voltar e fazer esse atendimento outro dia novamente. Sim. Então, assim, e essa marca, eu sempre falo que isso é muito forte para mim, que hoje, Marcos, já se passaram 19 anos que eu perdi o meu pai. Porém, eu lembro de todos os detalhes, inclusive do cheiro, eu lembro do velório do meu pai. Então, eu sei que essa imagem, ela vai ficar para sempre no coração da família. Então, ali, se eu deixar passar batido alguma coisa, que essa família não fique satisfeita, eu não tenho como reverter isso, eu não tenho como voltar e fazer isso de novo. Então, eu sempre falo que no nosso trabalho não pode ter erro. E como é que é o passo a passo? A pessoa, ela vem a falecer, a família, como é que ela faz o contato, ela vai lá, como é que vocês fazem esse atendimento, o passo a passo, até para a gente entender? Uhum. Então, assim, Marcos, hoje a gente tem os atendimentos particular e a gente tem também os atendimentos do plano. Como que funciona, né? O plano funerário também é uma inovação. Hoje existem... hoje já é algo muito conhecido por todo mundo, a questão do plano funerário também. E na época, quando eu assumi a Nova Vida, não existia plano funerário dentro da Nova Vida, fui eu que implementei esse serviço também. E aí, assim, as pessoas que têm o plano funerário, a única preocupação delas é pegar o telefone e ligar para nós, que a gente cuida de todos esses detalhes, sabe? Então, muitas vezes a gente pergunta para a família se eles querem ir até a funerária para escolher os itens. Sim. E tal. Muitas vezes eles nem querem ir lá, eles já sabem que a gente vai conduzir tudo da melhor forma possível, até porque as pessoas conhecem como é o formato do nosso trabalho. Então, tem famílias que nem chegam a ir até lá na funerária, né? Se eles não quiserem, se eles assim não quiserem. E, quando é particular, a gente precisa que a família vá até lá, né? Eles fazem o primeiro contato com nós, a gente orienta, porque às vezes acontece da pessoa falecer em casa, então a gente já começa desde ali a orientar a questão de documentação, como fazer, quais são os primeiros procedimentos. De vocês. Sim, sempre existe uma pessoa pronta para dar esse suporte 24 horas, não tem horário, né? E aí, então, a gente pede para que eles compareçam lá, para que então eles possam estar fazendo a escolha de tudo que eles querem que a gente coloque nesse atendimento. E o que é esses itens todos? Então, faz parte o serviço completo, né? Desde a família tem que escolher um caixão, ela vai ter que escolher a roupa que ela quer, a parte da ornamentação, a coroa de flores, enfim, todos os itens que compõem o atendimento em si. A montagem do velório, existem vários tipos de montagem, lá na capela, por exemplo, né? Existem vários tipos de paramentos que a gente tem também. Então, quando a família vai lá, ela também tem a oportunidade de escolher, eu quero que vocês façam com esse, quero que vocês façam com aquele. Nesse momento também, Marcos, é o momento em que a gente sempre procura fazer a gente fala assim como se fosse uma entrevista com a família, porque o primeiro procedimento, quando a família chega lá, a gente precisa, geralmente eles chegam sem chão, porque é um momento muito delicado. Sim. Em que realmente a pessoa, ela muitas vezes, a gente percebe que às vezes a pessoa chega lá, ela nem sabe o que ela está fazendo,
sabe? Porque existe um abalo emocional muito grande, né? Um choque emocional, muitas vezes chega a ser traumático para a família. Então, às vezes, eles chegam lá numa situação em que eles não têm condições de ir para o nosso showroom, escolher, decidir o que eles querem. Então, a gente faz inicialmente um processo, eu também sou terapeuta, né? Então, eu faço esse acolhimento com a família, onde a gente faz todo um processo para que eles se acalmem, onde a gente vai conduzir uma conversa com eles, para a gente conhecer um pouco da história dessa pessoa que faleceu. Depois, baseado em todas essas informações, também a gente monta, então, o nosso cerimonial, que a gente faz aquele cerimonial de última homenagem, né? Então, baseado em tudo isso, é que a gente faz todo esse trabalho depois também para fazer no final do velório, né? Então, tem todo um processo interno que muitas vezes as pessoas nem imaginam como funciona esse processo. Não é somente lá vender, né? Não é somente lá vender. A gente sempre fala assim que a gente precisa acolher e a gente precisa cuidar da família primeiro. Então, é um momento em que esse primeiro contato com a família é justamente esse momento em que a gente tem essa conversa, que para mim é uma conversa muito terapêutica, onde eu consigo conduzir as pessoas para que realmente elas voltem, para que elas consigam voltar no seu estado normal, para também elas terem consciência, quando elas for para o showroom, para elas terem consciência do que elas estão fazendo ali dentro, do que elas querem, do que elas podem, do que elas precisam naquele momento ali de dentro, das escolhas que ela vai fazer, entende? Então, isso também é algo muito importante, porque eu sempre digo assim, que quando você está, muitas vezes, com a tua emoção lá em cima, né? Você faz escolhas precipitadas também, muitas vezes. Você, às vezes, acaba fazendo escolhas que lá na frente você vai olhar para trás e dizer, poxa, por que eu escolhi aquilo? Por que eu não escolhi diferente? Né? E aí também, aí pode vir a culpa para essa pessoa, porque ela também não tem como reverter aquele processo, sabe? Porque já foi, agora não dá mais para fazer diferente. Aquele era o momento em que eu tinha para fazer o melhor, para dar o melhor para o meu ente querido. Se eu não fiz aquilo naquele momento, depois eu não tenho mais essa chance de reverter essa situação e de fazer de novo, entende? Sim. Então, para mim eu considero muito importante essa questão de realmente fazer esse primeiro atendimento para que a família, para que as pessoas que estão ali, para que realmente elas possam voltar em si, para que elas possam entender o que é que realmente está acontecendo, porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa chega lá, é como se ela nem soubesse o que ela está fazendo ali, o porquê que eu estou aqui dentro desse ambiente, Se sabe? você falou sobre, né, todas essas mudanças, inovações, e as capelas mortuárias nos municípios, também houve avanço nesses últimos anos? Então, isso infelizmente é um desafio muito grande para nós, sabe, Marcos? Nós em Santa Terezinha, nós temos o centro de múltiplo uso apenas, nós não temos capela municipal. Aí nos interior, geralmente a maioria das comunidades hoje foram fazendo, as próprias comunidades, os CPCs das comunidades foram se reunindo e fazendo as suas capelas. Então, quase que eu diria que uns 70% das comunidades hoje em Santa Terezinha, elas têm as capelas nos interior. Claro, são capelas simples, né? Porém, é aquilo que a comunidade conseguiu fazer entre eles. Eles não têm ajuda, eles não têm apoio de ninguém para fazer essas capelas, né? Aí, isso eu falo em Santa Terezinha. Aí, Rio do Campo, sim, Rio do Campo teve uma inovação agora há pouco tempo, eles até fizeram umas reformas. A capela mortuária de Rio do Campo é uma capela muito boa, sabe? Então, eles cuidam muito bem dessa capela. Aqui em Salete também tá, né? O município tá de parabéns, tem uma capela aí excelente, sabe? E a gente sempre bate nessa tecla lá em Santa Terezinha também, sabe, Marcos? Porque a família precisa desse ambiente também, que seja um ambiente acolhedor, que seja um ambiente aconchegante para eles passarem aqueles momentos. Porque muitas vezes a gente percebe que às vezes é uma noite muito fria, né, no inverno, uma noite muito fria, ou às vezes é muito calor também. Então, esses ambientes, é necessário que eles realmente sejam ambientes equipados para isso também, sabe? Porque, afinal de contas, ninguém tá lá porque quer estar, né? E só o fato de você ter perdido a pessoa que você ama já é muito doloroso. Então, quando se tem um ambiente adequado, como Salete tem, como eu falei, Salete está de parabéns, sempre muito bem equipado, muito bem estruturado, muito bem cuidado. Rio do Campo também tem uma capela excelente,
Santa Terezinha já é um desafio um pouco maior, a gente tem conversado muito, né, sobre isso, e existem sempre as promessas, então, para que saia essa capela e que realmente seja um ambiente mais adequado para acolher as famílias nesse momento. E para nós isso também é uma dificuldade, sabe, Marcos? Porque eu sempre falo que quando você tem locais adequados, para nós prestar esse nosso atendimento também facilita muito, se torna muito melhor, se torna muito mais bonito, todo o processo se torna muito mais bonito e aquela marca que fica no coração da família, das pessoas que passaram ali, fica uma marca mais bonita também. Porém, a gente tem que fazer utilizando aquilo que tem, né? E a gente dá, independente do ambiente que a gente tem para fazer isso, nós estamos aqui para dar o nosso melhor, independente do ambiente que seja, sabe? Sobre a questão dos planos, qual a diferença de ter um plano e aqueles que não têm um plano? Então, Marcos, eu sempre falo assim que hoje você ter um plano funerário, escolher ter um plano funerário é uma escolha muito inteligente, porque a família que tem, é uma segurança, ela consegue oferecer proteção e segurança para aqueles que ela ama, né? Porque, como a gente já mencionou, quando você não tem um plano funerário, o que acontece? Quando acontece um óbito, primeiro porque a família está sem chão. Ela muitas vezes não sabe o que fazer, quais são os primeiros passos, quais são os primeiros procedimentos que ela precisa tomar, né? E aí, além daquele abalo emocional, daquele choque que ela recebe naquele momento, são raras as famílias que conseguem ter dinheiro reservado para esse momento. A gente sabe disso, que é desafiador para as pessoas, a gente sabe disso, a gente que trabalha, a gente sabe que existe um tabu muito grande por trás de se falar da morte. Então, são poucas pessoas que conseguem hoje dizer assim, eu estou guardando, eu tenho dinheiro reservado para isso. Até porque tem pessoas que falam assim, Marcos, é até interessante, eu vou fazer o plano porque eu já falei que eu ia deixar o dinheiro lá no banco, e aí eu coloco, mas na primeira necessidade eu corro lá e pego esse dinheiro, porque eu tenho esse dinheirinho lá guardado. E então, assim, a família que não tem o plano, eu sempre falo que além do abalo emocional, do choque emocional, também vem a questão financeira que acaba pesando bastante naquele momento, né? E a família que tem o plano, ela não tem esse problema. Então, assim, o único problema que ela tem é pegar o telefone e fazer esse contato conosco. A partir daí, a gente já vai cuidar de todos os detalhes. Então, eu sempre falo assim, que ter um plano funerário é uma escolha muito inteligente das famílias, porque é você realmente se preparar antecipadamente para aquele último momento que a gente sabe que ele é inevitável, né? E é interessante também que hoje isso já vem mudando, sabe, Marcos? Mas há um tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, no máximo, as pessoas tinham aquele conceito ainda de que assim, eu sou jovem, eu não preciso fazer um plano funerário porque eu não vou morrer. Não, a gente sabe que morrer todos nós vamos um dia. Quanto tempo a gente tem é o que a gente não sabe, mas que é algo inevitável a morte. E aí é interessante que eu sempre falo que hoje a gente tem seguro de carro, a gente tem seguro de casa, a gente tem seguro de empresa, enfim, as pessoas têm seguro de tudo, de tudo. Na televisão. De tudo. Aí tem pessoas que dizem, eu não preciso fazer o plano funerário, porque eu não vou usar. É muito pelo contrário, é o único seguro que você tem certeza que um dia você vai usar. Porque quem sabe você passe uma vida inteira e você não bata teu carro, quem sabe você passe uma vida inteira e a tua casa não queime. E a gente faz o seguro justamente para não precisar, ninguém quer utilizar. Sim. Mas o seguro funerário, o plano funerário, é o único que você tem certeza que em algum momento da vida você vai precisar. E mais, você realmente não sabe quando você vai precisar. Ô, Luciano, para a gente entender o plano, ele é somente para uma pessoa, para a família toda? Como é que é esse funcionamento do plano? Nós temos 2 modalidades. A gente tem o plano, que é para a família, e nós temos também os planos premium, que esse daí é individual, tá? O plano funerário, o assistencial, que é para a família, a gente consegue incluir até 5, 6 pessoas da família, tá? Por um único valor. E aí, dentro do plano, nós temos vários benefícios, além também
dessa parte do serviço funerário, né? Então, nós temos dentro do plano também o empréstimo sem custo nenhum para as famílias quando venham a precisar de um produto ortopédico, né? Quando a gente fala de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma bengala, uma muleta, um andador. Porque, assim, acidentes também acontecem, a gente sabe disso. E aí, então, a pessoa tá lá, tá tudo bem, de repente caiu e quebrou uma perna. Então, para quem tem o plano, nós temos os produtos disponíveis lá e a pessoa empresta esse produto e ela utiliza o tempo que ela precisar e depois ela vai lá e devolve para nós, né? Aí nós temos também, Marcos, hoje, que inclui também dentro do plano, um plano de saúde. Eu já vou te explicar como que funciona a questão do plano de saúde. Aí eu vou te falar do plano premium, que você perguntou para uma pessoa também. Então, esses planos premium, a gente tem 3 modalidades dele hoje, que é o prata, o ouro e o diamante. São serviços onde a pessoa faz uma compra antecipada de um serviço funerário. Então, ela tem a opção de escolher entre o qual desses pacotes ela quer comprar e ela tem a oportunidade de pagar esse serviço em até 60 meses. Enquanto que quando ela não tem um plano e nenhum um pacote, quando acontece o óbito, ela vai lá e ela vai pagar esse serviço à vista, né? E quando então, comprando antecipadamente o serviço, ela tem a oportunidade de pagar esse serviço em até 60 meses. Ela pagou em 60 meses, é uma pessoa jovem, por exemplo. Se ela precisar daqui 10, 20 anos esse serviço dela tá pago. O dia que ela vier precisar, aquele serviço que ela escolheu e que ela pagou em 60 meses, não importa quantos anos que leve, ela tem pago esse serviço e ela não vai seguir pagando o tempo todo. Ela fez para pagar em 60 parcelas, ela pagou em 60 parcelas, acabou. O dia que ela vier precisar, daqui 20 ou 30 anos, ela tem esse serviço pago. Essa é a diferença. E o plano é aquele que funciona exatamente como um seguro de carro. Você tem que seguir pagando ele para que o dia que você precisar, você venha ter os benefícios. E aí, parou de pagar, quer reativar. Como? Como sim. Só que aí aí ela vai precisar começar novamente, né? Então, se, tipo assim, a pessoa tá pagando e ela parou de pagar, tá tudo bem. Lá na frente, se ela quiser reativar esse contrato, a gente consegue, porém é como se ela começasse um plano novo e ela precisa cumprir um período de carência novamente. E aí eu te faço outra pergunta, Luciane. Por exemplo, a pessoa que ela tem já um plano e ela quer migrar para nova vida. Há essa possibilidade? Existe também, exatamente. Pelo atendimento de vocês, pela qualidade que vocês têm, pelo diferencial, como você já citou. Inclusive isso acontece muito, tá, Marcos? Acontece muito porque as pessoas vão, quando a gente está prestando atendimento, as pessoas vão lá e eles observam, as pessoas observam. Muitas vezes eu acho muito incrível, sabe, Marcos, que é aquela questão dos detalhes, que às vezes para nós aquilo já é tão natural, cuidar daquele detalhe, mas as pessoas que estão ali, elas estão observando aqueles detalhes, sabe? E acontece muito de ter migração, porque aí eles dizem assim, não, eu vi que você atendeu tal pessoa, eu quero que seja igual. Sim. E assim, sabe, Marcos, eu já tenho muitas experiências, se eu fosse te contar, muitas coisas que enchem o nosso coração de gratidão, sabe? Também de ver o quanto que as pessoas valorizam isso, sabe? Já teve casos, assim, de a gente prestar o atendimento para uma pessoa da família, e aí, lá na frente, uma outra pessoa que teve nesse atendimento, ela deixar dito, o dia que acontecer comigo, eu quero que vocês peguem a Nova Vida e eu quero que eles me atendam como eles atenderam aquela pessoa. Isso já aconteceu, vários exemplos nesse sentido, sabe? E para nós isso é muito gratificante. E aí a gente percebe que sim, que esse cuidado, esse amor que a gente tem com as pessoas, isso reflete muito, isso traz muito resultado nesse sentido, sabe? Que as pessoas veem e elas também conseguem reconhecer e dizer assim, não, o dia que eu precisar, eu quero que vocês me atendam. E você citou no início esses municípios da nossa região, mas as pessoas que têm interesse de outras regiões também são atendidas? A gente não atende em regiões muito mais longe, Marcos, por conta de que é difícil
pela questão de preparação, aí o tempo também, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, e também tem os municípios que têm licitação, né? Por exemplo, a Rio do Sul, por exemplo, já é um município, uma cidade maior, então lá, assim, eu não consigo ir lá e prestar um atendimento, tá? Mas os municípios na região, aqui em volta, a gente consegue atender todos, sim. Sim. Até para a gente conhecer sobre... em Salete tem a Vilma Elman Lux, Exatamente, que a dona faz, Vilma. que faz a venda. Ela faz a visita. Como é que é esse procedimento? Então, a Vilma é uma representante comercial nossa, é uma pessoa muito incrível também, né? Sim. Então, ela faz esse contato, essa visita nas famílias, e ela tem todo um material onde as pessoas conseguem ver realmente o que entra em cada tipo de serviço, o que entra no plano, o que entra em cada tipo de pacote premium também. Então, ela tem todo esse material, tem os vídeos que mostra tudo, que Olha incluem só. cada um, sabe? Então, ela faz esse contato e ela apresenta os benefícios para as famílias, sabe? E hoje, Marcos, eu diria assim para você que devido às experiências que a gente foi tendo ao longo dessa jornada, tem algo que queimava muito no meu coração, porque eu observei muito o quanto que as pessoas, elas se abandonam, sabe? Então, assim, eu tenho também o exemplo do meu pai, né? Como eu mencionei no início, que o meu pai, ele faleceu muito jovem, mas o meu pai foi uma pessoa que ele não cuidou da saúde dele. Ele foi uma pessoa que deu prioridade só para o trabalho, né? Eu não julgo ele por isso, porque tem todo um contexto por trás, né? Sim. Mas ele foi uma pessoa que deu prioridade muito para o trabalho. E eu me recordo, Marcos, que algo que é muito forte, que me fez trazer esse projeto novo, que eu vou explicar para você, foi justamente olhando para isso, porque em dezembro de 2004, quando eu fui visitar o meu pai, eu vi que ele estava muito doente. E eu falei para ele assim, pai, vamos no médico, vamos fazer um exame, vamos olhar para a tua saúde um pouquinho. E ele falou assim, minha filha, quando o pai terminar de colher o fumo, que o meu pai era agricultor também, Sim. ele disse assim, quando o pai terminar de colher o fumo, o pai vai no médico. E ele me falou isso, Marcos, no dia 24 de dezembro de 2004. E dia 6 de fevereiro de 2005 ele faleceu. Ou seja, por ele ter dado muito prioridade para o trabalho, ele esqueceu de olhar para a máquina, que é ele, para o cuidado dele, sabe, Marcos? E isso é algo que me fez mudar muito a minha forma de viver, a minha forma de conduzir a minha vida e das pessoas que eu amo. E aí, ao longo da jornada dentro do serviço funerário, eu observei muito isso também, sabe? O quanto que as pessoas se abandonam. As pessoas, a grande maioria, coloca sempre o trabalho como prioridade e esquece que é você quem realiza o trabalho, é você quem realiza os teus projetos, os teus sonhos. Então, se você não estiver bem, os teus sonhos também não vão ser realizados e você também não vai conseguir cuidar dos teus, né? Sim. Então, isso é algo que queimava muito no meu coração. De que forma que o que eu posso fazer para trazer para as pessoas essa oportunidade de se cuidar em primeiro lugar, né? De olhar para a sua saúde, de se colocar como prioridade. E aí eu fiquei por muito tempo, né, buscando parcerias. Logo no início eu consegui fazer parcerias por conta própria, né, com profissionais da área da saúde. Porém, essas parcerias nunca funcionavam direito. Mas eu nunca desisti. Eu tinha no meu coração aquilo que queimava, que eu preciso fazer algo para oferecer para as pessoas. E aí, então, a gente conseguiu, aí tem 3 anos, né, que a gente conseguiu fechar uma parceria, não faz 3 anos, faz 2 anos e pouco, com uma empresa que tem hoje uma rede de credenciados de mais de 1.200 profissionais da área da saúde. Nossa. Essa empresa é a Consciente Saúde Integral, que é de Rio do Sul. A Consciente hoje, ela atua em todo o Alto Vale, na região da Serra e até no litoral. Então, desde Rio do Sul, Taió, Rio do Sul, Lages, aí descendo ali Ibirama, Presidente Getúlio, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, até lá nas praias, né? Então, assim, a Consciente, ela tem uma rede é uma rede muito grande, né? Então, ela traz hoje mais de 1.200 profissionais e constantemente está entrando mais profissionais para essa rede, né? Então, a gente conseguiu firmar uma parceria com eles e eu consegui, eu diria assim, para você fazer uma realização desse meu sonho, sabe? De oferecer para os meus associados essa oportunidade de cuidar
de si em primeiro lugar. E aí já pode incluir junto. Exatamente, já está incluso. Inclusive, dentro do Nossa. plano funerário hoje, o nosso, como eu falei para você anteriormente, que o meu objetivo maior não é oferecer para as pessoas o plano funerário, e sim um projeto Vida e Saúde, que a gente formalizou esse projeto como sendo Vida e Saúde. Porque eu falo assim, Marcos, que eu quero viver muitos anos, e eu acredito que você também quer, como todo mundo quer. Porém, eu acredito que a vida ela tem sentido enquanto nós temos saúde, porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Não existe dinheiro nenhum no mundo que vale mais do que a nossa saúde. Só que muitas vezes, Marcos, a gente não olha para isso com carinho. A gente coloca tudo na frente. Tudo na frente e esquece de olhar para isso. Ou seja, existe uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: saúde, família e trabalho, não inverta essa ordem. E na grande maioria das vezes, se a gente olhar para nós, para as pessoas à nossa volta, a gente percebe que essa ordem sempre é invertida. É trabalho, família e saúde se sobrar tempo, se sobrar dinheiro. E na grande maioria das vezes acaba não sobrando dinheiro para isso, sabe, Marcos? Então, esse projeto Vida e Saúde, qual que é o nosso maior objetivo hoje, Marcos? É trazer a consciência para as pessoas da importância de se colocar como prioridade. Porque não é porque a gente tem o serviço funerário, eu não quero que ninguém morra. Eu estou lá, sim, nós estamos lá para cuidar, para amparar, da melhor forma possível quando isso vem acontecer, porque nós sabemos que isso é inevitável. Sim. Porém, eu não quero que ninguém passe por isso. Eu quero que as pessoas vivam quanto mais. Eu quero que as pessoas, assim como eu quero envelhecer, tendo qualidade de vida, saúde, é isso que eu quero para os meus associados. Eu quero que eles vivam muito, mas eu quero que eles vivam com saúde. Então aí, trazendo esse projeto, o objetivo maior, que é uma realização de um sonho. Porque se o meu pai tivesse olhado para a saúde dele em primeiro lugar, ele estaria aqui hoje. Ele estaria com 60 e poucos, quase 70 anos, mas ele estaria aqui hoje. Então, assim, ele foi muito cedo por isso. Então, para mim, Marcos, essa questão do projeto Vida e Saúde é uma realização de um grande sonho. É de oferecer para as pessoas essa oportunidade e trazer essa conscientização. Então, a gente vem desenvolvendo outros projetos que estão vindo por aí, que eu não vou trazer ainda, porque eles não estão concretos ainda. Sim. Mas o meu maior desejo é despertar nas pessoas, através das visitas dos nossos representantes externos. A Vilma aqui em Salete, por exemplo, é que eles possam chegar na casa das pessoas, fazendo esse primeiro contato, essa primeira visita, e que eles plantem essa sementinha no coração das pessoas, de dizer para eles assim: se coloque em primeiro lugar, olhe para a tua saúde. E nós temos essa oportunidade de você fazer isso. E por que muitas vezes, Marcos, as pessoas acabam não cuidando também da sua saúde? A gente sabe que hoje o sistema do SUS é muito pesado que eu digo assim, é muito carregado, é muita gente também, então existe muita demora, porque existe uma demanda muito grande que eles não conseguem realmente, talvez, atender como deveria ser. Sim, Eles como não você conseguem. falou, não é para amanhã, né? Muitas Exatamente. vezes é para hoje. É para hoje, exatamente. Então tem aquela questão assim, ó, se eu posso esperar pelo SUS, tá tudo bem, eu espero pelo SUS. Porém, tem coisas que a gente não pode esperar pelo SUS. Mas aí, se eu não tenho um plano de saúde, muitas vezes acaba sendo complicado, porque se torna tudo muito caro. Sim. E aqui, pela Consente, a pessoa que tem o plano funerário com nós, então ele tem acesso, dentro do mesmo valor, ele tem acesso também já está incluso. A pessoa que ela se associa com nós, ela já tem acesso a isso. Ela já vai receber, é algo que não tem carência, ela se associou hoje, amanhã ela já vai receber, a gente vai cadastrá-la no sistema, ela vai receber um link no celular dela, e através desse link ela vai ter acesso a todos os profissionais que fazem parte da rede. Quando ela abre esse link, ela vai fazer uma pesquisa, e ali ela tem a oportunidade de ter acesso a tudo. Então, ela pode ligar da sua própria casa, ela pode sozinha, ela não precisa ir atrás, não precisa num posto de saúde, ela pode fazer isso sozinha.
E ali os descontos eles variam de 10% a 70%. Então os descontos eles são incríveis. São descontos tanto para consultas médicas quanto para exames, tudo quanto é tipo de exames, todos os tipos de especialistas. Existem muitos tipos de cirurgia também, que as pessoas também conseguem desconto. Então, assim, Marcos, é um benefício que eu sou muito grata a Deus por eu ter conseguido trazer esse benefício para oferecer para o nosso associado, porque eu quero que eles vivam muito e eu quero que eles vivam com saúde. Esse é o nosso maior objetivo e propósito hoje. E aí a Vilma é uma Lux, ela vai nas casas e quais são as maiores dúvidas das pessoas? Então, olhando por dúvidas e por objeções, eu diria assim que talvez nem é questão de dúvidas, mas um dos desafios que ela tem encontrado é por também não encontrar, geralmente, a família toda em casa, né? Sim. Então, aí tem aquela questão que muitas vezes a esposa não resolve sozinha, o esposo não resolve sozinho. Então, essa dificuldade, às vezes, que a gente tem percebido de encontrar as pessoas para que tomem essa decisão de se associar. Sim. A questão de dúvida, Marcos, eu diria assim que a gente consegue esclarecer todas essas dúvidas para a pessoa. Então, assim, existe aquela questão assim, será que funciona mesmo? Às vezes as pessoas se questionam isso. Só que quando vem essa dúvida, a gente sempre tem exemplos de pessoas em volta dela que já utilizaram e que realmente sabem que funciona. Tanto para a questão do serviço funerário, quanto para a questão do plano de saúde. Do serviço funerário, a gente até comenta que a Vilma, ela acaba sendo até engraçado, né? Porque quando ela veio conversar com nós, né? Que a gente procurou ela para fazer essa representação aqui em Salete, ela diz assim, foi tão incrível porque, na verdade, o seu Adolfo Elman, eu nunca esqueço. O seu Adolfo, ele era associado nosso e fazia 2 meses que ele tinha se associado, né? E aí, na época que ele se associou, ele até comentou, né? Porque a esposa dele, ela sempre teve bastante problema de saúde. Ele até disse assim, eu vou me associar porque eu não sei, né? Minha esposa tem muito problema de saúde, a gente não sabe até quando vai, o que vai acontecer e tudo mais. Apesar que na época que o seu Adolfo se associou, nós ainda não tínhamos o plano de saúde, era só o serviço funerário. Sim. E aí, 2 meses depois, o seu Adolfo faleceu. E a Vilma disse assim que quando o pai dela faleceu, ela disse que ela sentou numa calçada e ela disse assim, o que eu faço agora? Né? A pessoa fica sem chão, o que eu faço agora? E aí ela lembrou que o seu Adolfo havia comentado com ela que ele havia se associado com nós. Ela disse, opa, peraí, eu lembro que o pai comentou alguma coisa. Então ela foi lá, procurou o telefone e ela nos contactou e a gente resolveu tudo para ela. Então ela disse, ela tem o exemplo dela mesmo, de como foi o atendimento dela, sabe? Então, aí acontece, às vezes as pessoas têm a dúvida, será que funciona mesmo? Principalmente a questão do plano de saúde, que é algo mais novo, do serviço funerário. Todas as pessoas já conhecem o nosso atendimento. Eu acredito que aqui, se você for olhar Salete, Rio do Campo, Santa Terezinha, Vitor Meireles, não tem, acredito que uma pessoa que você converse, que essa pessoa nunca viu um atendimento nosso, porque falece uma pessoa lá, vai pessoas de todos os lugares. Sim. Então, assim, as pessoas comentam, a gente sabe disso, né? Então, mas aí a gente consegue trazer exemplos de pessoas que passaram por essa experiência e que conseguem mostrar, falar que realmente é certo, que realmente funciona. E fora isso, a gente procura, assim, Marcos, ter uma linguagem muito clara, muito simples, para que não fique dúvidas. Sim. E durante uma visita, a Vilma, por exemplo, que está aqui em Salete agora, então assim, ela é treinada, ela é capacitada para sanar todas as dúvidas, porque a gente nem quer que a pessoa se associe se ela ainda ficou alguma coisa pendente. Ela precisa realmente estar certa do que ela está fazendo. Sabe, Marcos, para que amanhã ou depois ela não venha, mas peraí, eu não entendi direito aquilo. E claro, mesmo assim, se ficou alguma dúvida, a gente sempre orienta as pessoas assim, ó, ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode pedir uma nova visita, a gente está aqui, vai ter sempre um representante, ou nós mesmos viemos, a gente está aqui para dar todo o suporte que essa família precisar, para tirar todas as dúvidas, então a gente não permite que fique dúvidas no ar, sabe? Sim.
Luciane, já aproveitando, campanha de indicação, como funciona? Então, nós temos hoje, Marcos, uma campanha de indicação que a pessoa que é associado nosso e que ela indicar uma outra pessoa para se associar também, essa pessoa vai estar concorrendo a uma TV Smart 42 polegadas. Esse sorteio vai ser feito em setembro, tá? Olha Então, indicando uma pessoa, ela já está concorrendo a esse prêmio. E aí, aquela questão que eu sempre falo, eu gosto de falar muito que, para mim, isso é muito forte, que nós, enquanto seres humanos, acredito que a missão de todos nós é contribuir um na vida do outro. Isso é algo muito forte para mim, a questão da contribuição. Então, muitas vezes, você indicando uma pessoa para se associar, para ele também ter acesso a esses benefícios, você está sim fazendo algo bom por ele, você está sim fazendo algo pelo próximo, sabe? Você está contribuindo na vida dele. Então, e além de você estar contribuindo na vida do outro, permitindo que ele também, levando para ele também o acesso a esses benefícios, você ainda está concorrendo a prêmios. Então, assim, todo aquele que já é nosso associado e que indicar uma nova pessoa para nós, a gente vem lá, fecha o contrato com ela, essa pessoa também vai ter acesso a esses benefícios, a pessoa, além de fazer a indicação, ela vai estar concorrendo a esse prêmio também. E essa campanha, ela é válida, ela está no ar agora, tá, Marcos? E ela é válida até setembro. Vamos aqui, quem acompanha é a Jaine? A Jaine. A Jaine que acompanha? A Jaine é sócia da empresa também. Sócia da empresa. Umas perguntas aqui diferentes para a Luciane. Nessa sua trajetória, o que mais lhe marcou? São muitas coisas, Marcos. Existem muitas coisas que marcam a gente. Mas eu acredito que nada para mim é mais forte do que ver o quanto que as pessoas se abandonam em vida. Isso para mim é muito forte. Essa questão do autocuidado, das pessoas não cuidarem de si. Porque eu sempre falo assim, Marcos, que a vida ela é linda, a vida ela é maravilhosa. Só que muitas vezes a gente não dá muito valor para essa nossa vida, né? E olhando para a questão saúde, para você se colocar como prioridade, eu observo muitas e muitas situações em que as pessoas vêm lá e aí eles comentam, né? Poxa, a pessoa sentia uma dor em determinado lugar do corpo, já fazia muito tempo que ela sentia essa dor, porém ela achava que aquilo era normal e ela não foi em busca de recurso, ela não deu atenção, ela não olhou para aquilo. E eu sempre falo assim, Marcos, que quando o nosso corpo físico ele está dando algum sinal, algo não está bem. Então, isso é algo que me marcou muito ao longo dessa jornada. Olhar as pessoas que chegam para mim cuidar nesse último momento, para mim fazer a preparação. Então, assim, é doloroso olhar para um ser humano e você perceber a ponto que ele chega. E que você olha assim que, poxa, essa pessoa talvez poderia viver muito mais. Só que ela se abandonou. Ela colocou tudo como prioridade, menos a própria saúde, que é o bem mais precioso dela. Então, por isso que eu falo, Marcos, que se eu puder deixar uma mensagem, a mensagem que eu deixaria para as pessoas é que não se coloque em último plano, muito pelo contrário, que você sempre se coloque como prioridade na tua vida, porque você é a máquina que realiza, a tua saúde é o teu bem mais precioso. E aquilo que hoje é importante e não for cuidado, lá na frente se torna urgente. Ou seja, a tua saúde hoje, ela é muito importante. Só que se você não cuidar dela hoje, lá na frente isso vai se tornar urgente. E talvez você consiga reverter com muito sofrimento, com muito gasto financeiro, quem sabe você consiga reverter. Mas muitas vezes você já nem consegue mais reverter essa situação. Então isso é algo que assim, que ao longo da minha jornada é uma das coisas que mais me marca. E qual foi o maior desafio seu nessa sua trajetória? Olha, encontrei muitos desafios, Marcos. Se eu for te falar o maior desafio, poxa, eu acredito que o maior desafio para mim foi a superação da minha própria dor. Inicialmente, foi a superação da minha própria dor. Porque quando eu comecei na funerária,
para mim era muito doloroso. Então, acredito que sim, esse foi o meu maior desafio, superar a minha própria dor. E como você vê o futuro nesse ramo? Eu vejo que é um ramo que existem muitas coisas que a gente pode buscar ainda, que a gente está sempre buscando, mas eu vejo que se as pessoas cuidarem cada vez mais de si, é algo que a taxa de mortalidade tende a cair muito. Então, assim, é o que eu espero. É o que eu espero, que a taxa de mortalidade caia cada vez mais. Pode parecer contraditório, porque eu tenho uma empresa funerária, mas sim, o meu desejo e o que eu visualizo no futuro é que as pessoas estão despertando essa mentalidade do autocuidado. Estão despertando essa mentalidade de que elas precisam se colocar como prioridade. Então, sim, o que eu desejo e o que eu visualizo é que a taxa de mortalidade caia cada vez mais. Porque as pessoas porque as pessoas vão estar cuidando de si. O seu maior sonho? Existem tantos sonhos, né, Marcos? Mas assim, o meu maior sonho é poder contribuir cada vez mais com as pessoas. E pegando esse mesmo gancho, Marcos, de sonho, eu venho aí há mais ou menos 10 anos estudando muito sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento humano. Hoje eu já sou terapeuta. E o meu maior sonho é poder ajudar cada vez mais as pessoas a aliviarem as dores que elas carregam. Porque hoje, atuando também como terapeuta, tanto na questão do luto, que a gente tem esse suporte também para as famílias, né? Porque a gente sabe que a superação do luto é algo muito desafiador e que as pessoas muitas vezes não sabem como passar por esse processo. E existem muitas pessoas doentes hoje, inclusive com depressão profunda, porque não conseguiram vivenciar o processo do luto da forma adequada. E isso é algo muito sério. E quando esse processo não é vivenciado da forma adequada, existe uma grande probabilidade dessa pessoa adoecer no futuro. E existem muitas pessoas que eu atendo hoje e que já vêm passando por esse processo há alguns anos e que realmente estão muito doentes. Então, eu, além de cuidar desse processo das pessoas enlutadas, que é algo que eu já venho fazendo também há bastante tempo, mas cuidar das pessoas em todos os sentidos da dor, porque hoje as pessoas estão adoecendo muito emocionalmente. Então, o desejo de despertar, o sonho de poder despertar nas pessoas essa autoconsciência de cuidar de si, de que elas se coloquem como prioridade e de que sim, de que elas sejam saudáveis, porque eu acredito que a vida, ela só tem um verdadeiro sentido quando a gente está bem, quando a gente está saudável, porque eu acredito que fora disso, a vida ela acaba perdendo muito sentido, sabe? Então, eu diria assim que o meu maior sonho é poder ajudar quanto mais pessoas. Eu diria assim que a minha vida é uma vida de contribuição, porque isso é algo que me chama muita atenção e que faz o meu coração queimar muito, sabe, Marcos? De poder ajudar as pessoas nesse sentido, trazer alívio para a dor das pessoas, em todos os sentidos. Se você fosse recomeçar, faria tudo de novo? Com certeza faria tudo de novo, tudo. Do mesmo jeito? E a experiência ajuda? Mudaria algo? Com certeza a experiência ajuda, Marcos, mas eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. E eu sou muito grata, Marcos, por todos os desafios que eu passei, porque foram muitos desafios no início da jornada. Se eu for contar toda a história aqui do início da minha jornada na Nova Vida, eu ficaria aqui um dia inteirinho falando para você. E foi muito difícil superar todos esses desafios no início, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, e eu tinha uma dor muito grande dentro de mim da experiência do meu pai, além de tudo, né? Então, foi muito desafiador aquele início. Só que
Eu gosto muito de falar, Marcos, a importância da gente comemorar os pequenos passos. Eu nunca desisti ao longo dessa jornada, que foi muito árdua, muito mesmo, sabe, Marcos? Mas eu nunca desisti, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o desejo que eu tinha no meu coração. E quando falavam para mim no início, você tá louca, esse negócio nunca vai dar certo. Eu dizia assim, esse negócio já deu certo. Eu não sei como eu vou fazer ele dar certo, mas ele já deu certo. E aí, a importância de comemorar os pequenos passos, Marcos, porque quando eu iniciei, foi assim que eu fiz. Quando eu iniciei com a venda dos planos, eu não tinha nenhuma pessoa que me ajudasse. Eu comecei sozinha, sem conhecer nada, sem saber como funcionava. Então, algo que me marca muito é que quando eu conseguia fechar com um associado, que uma pessoa se associava, eu chegava em casa e comemorava e eu colocava no meu caderninho. Então, eu fechei um contrato, eu ia somando um a um, um a um, um a um. E isso me fez entender, hoje com a experiência de estudo que eu tenho, hoje eu sei a importância de comemorar os pequenos passos. Lá eu não sabia o que era comemorar os pequenos passos, mas eu fazia. Então, por isso que eu falo que na nossa vida tudo é assim, né, Marcos? A gente precisa compreender que são dos pequenos passos, das pequenas vitórias, que a gente constrói os grandes. Então, com certeza, se fosse de eu começar tudo de novo, a experiência somaria muito, mas eu preferia começar do mesmo jeito que eu comecei. Eu preferia começar tudo de novo do mesmo jeito que eu comecei. Porque hoje, para mim, é muito gratificante olhar para trás e sou grata a Deus todos os dias, Marcos. Todos os dias eu agradeço a Deus por todos os desafios que eu passei, porém por todos os que eu superei. Eu acho que isso é algo muito valioso. E eu começaria tudo de novo, mas eu começaria tudo de novo do mesmo jeito que eu comecei. E, Luciane, qual a mensagem que você quer deixar para os associados e os ainda não associados? Então, Marcos, a mensagem que eu quero deixar para os associados, para todos os ouvintes também da rádio, é que se coloquem como prioridade. Eu acho que isso é algo que para mim é muito forte. Que não inverta a ordem, é saúde, família e trabalho. Que essa ordem nunca seja invertida. Que você cuide de você e da tua saúde, que é o teu bem mais precioso, para que você possa envelhecer, para que você possa ter uma longevidade saudável, porque é isso que todos nós esperamos, nós queremos viver muito, né? Mas a vida só tem sentido se for de forma saudável, senão eu acredito que ela perde o sentido. E também, Marcos, eu gostaria de dizer assim, para cada um que esteja ouvindo, que esteja assistindo essa nossa conversa, para que as pessoas vivam com intensidade cada momento da vida. Porque muitas vezes a gente corre tanto nessa nossa vida hoje em dia e que está cada vez mais desafiador para todo mundo, né, Marcos? Aquela correria em busca do construir, do ser, do fazer. E a gente está tão acelerado que a gente está lá na frente, né? A gente está sempre pensando no amanhã. E na grande maioria das vezes a gente esquece que a única coisa que verdadeiramente nós temos é hoje. O amanhã nós temos esperança, mas nós não temos certeza se ele vai chegar. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, ou talvez você ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo não esteja mais aqui. Então, assim, a única coisa que verdadeiramente nos pertence é hoje, é o agora. Então, que a gente possa viver com intensidade esse nosso hoje, esse nosso agora. Que a gente aproveite as oportunidades que nós temos hoje e que tudo aquilo que você tem o desejo de fazer no teu coração, se você puder fazer, faça hoje. Eu sempre falo assim, se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça hoje. Se tem alguém que você precisa dar o perdão, dê hoje. Se tem alguém que você quer dar um abraço, falar que ama, faça isso hoje. Se tem alguém que você pode contribuir, que você pode ajudar essa pessoa, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã nós não sabemos se vai chegar. Luciane, em Salete tem a consultora, a Vilma Elman Lux. Isso.
Toda cidade tem? Toda cidade Toda temos, cidade tem. exatamente. E aí, para contato, cada cidade pode entrar em contato ou pode também entrar em contato direto com vocês? Isso, pode entrar em contato diretamente com nós temos as nossas redes Sim. sociais também, né? Vamos deixar também aqui o número do telefone, né? Isso, Pro então pessoal pode entrar em fazer contato contato. diretamente conosco, ou pode entrar em contato, o pessoal aqui de Salete pode entrar em contato diretamente com a Vilma, cada cidade tem um representante, então, Sim. Isso é independente, a pessoa entrou em contato com nós, a gente passa o contato dela para a Vilma, ela vai lá, faz a visita, se ela não puder ir, nós iremos, né? Vocês, o atendimento é 24 horas, a Vilma não é 24. A Vilma não é 24, não. A Vilma ela tem horário comercial. Mas, assim, claro Sim. que se alguém precisar, Final de eventualmente, semana. e fazer o primeiro contato com ela, não tem problema nenhum também, tá? Ela vai nos contactar também, não tem problema nenhum se fizer esse primeiro contato com ela. Muito obrigado, Luciane. Obrigada a Sucesso você. sempre. Obrigada a você, Marcos, por essa oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse nosso projeto lindo, que eu acredito que é um projeto muito lindo, da gente poder trazer para os nossos associados, para os nossos ouvintes, Sim. essa sementinha, plantar essa sementinha no coração de cada pessoa para que se coloque como prioridade e para que cuide de si, para que cuide da sua saúde, para que cada um possa realmente ter, para que cada um possa ter uma longevidade saudável. Esse é o meu desejo e deixo aqui, Marcos, o meu agradecimento por essa oportunidade, então, de estarmos compartilhando um pouquinho desse nosso projeto e contando um pouquinho da nossa história também aqui. Gratidão. Obrigado, Luciane Beiger. Isso aí. É isso. Olha só, no começo eu falei, tem que falar corretamente aqui. A gente agradece, né, da assistência familiar Nova Vida, que atende Santa Terezinha, Rio do Campo, Salete, Vitimarçum também? Vitor Meirelles. E E Papanduva. Papanduva Exatamente. também. Muito obrigado com a gente em mais um podcast aqui no nosso canal.